Olá, boa noite. Se estiver me ouvindo, coloca um sinalzinho assim de legal. Acho que tá tudo certo, né? Deixa eu esperar mais um pouquinho, ver se vai chegar mais alguém. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o estresse decorrente do trabalho. Ou um nome que as pessoas deram, né? A isso, aliás, profissionais deram a isso que se chama burnout. É o estresse crônico no trabalho. Então vamos ver se vai chegar mais alguém para a gente continuar aqui. Boa noite, Silvia. Foi a primeira a entrar aí, Silvia. Muito bem. Parabéns. Obrigado aí pela atenção. Obrigado por me seguir. Eu não vou transmitir hoje para a minha página no Face. Vou transmitir só aqui no Instagram, ok? Então, a internet aqui não ajudou muito. Então, a gente vai ficar mais no Instagram essa noite, nessa live de hoje, quinta-feira. A ideia é que toda quinta-feira a gente possa discutir algum assunto relevante e que tenha relação com a ansiedade, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade e estresse no trabalho. Quem me acompanha, né, e quem vê as lives que ficam salvas aqui no Instagram, também lá na página do Facebook, vê que a gente falou muito, né? Eu falei muito sobre a pandemia, a ansiedade com relação à pandemia, a gente falou sobre ansiedade e depressão. Então a ideia é sempre trazer algum tema relevante com relação à ansiedade e o estresse. Então, a partir do mês que vem, eu devo fazer também algumas lives compartilhadas. Então, estou trazendo profissionais para que a gente possa expandir, né? E pensar um pouco sobre que outros profissionais eles podem estar envolvidos, que estão envolvidos com relação à ansiedade, que podem trazer algo positivo, né? Uma melhora nesse quadro ansioso, da pessoa ansiosa, né? Então, a ideia nessa live não é dar uma aula, a ideia não é essa, é a gente conversar um pouco, né, sobre questões que têm a ver com o quadro do estresse decorrente do trabalho. A gente vai trazer, eu vou trazer alguns pontos, algumas causas desse estresse e como a gente pode lidar um pouco melhor com isso, né? Então, se você já viu meus vídeos, você percebeu que essa semana, inclusive, eu coloquei uma foto lá e um vídeo também falando sobre pessoas que se sentem uma bomba relógio, né? Que a qualquer momento parece que podem estourar, porque não contém mais tanta irritabilidade, estão em um nível de estresse elevado, né? E isso transborda, né? Acaba atingindo outras pessoas, não sabendo como falar, é tudo muito exagerado as respostas, né? E esse sentimento de irritabilidade está sempre presente. Eu falei um pouco sobre isso durante a semana. Se você quiser dar uma olhada lá no meu vídeo, você vai ver um pouco com relação a essa ansiedade que nos rodeia, né, que está sempre presente. E a gente sabe que a ansiedade é um sentimento normal, né, até certo ponto. A gente precisa de um nível, né, de estresse e de ansiedade para lidar com as coisas da vida, né? Então, se a gente pensar no trabalho, por exemplo, né, geralmente a gente tem afazeres, a gente tem obrigações, a gente tem que dar conta de situações, né, e de produzir. Então, antes de chegar no trabalho, geralmente a gente já está pensando, né, o que eu preciso fazer no outro dia, ou então lá no trabalho mesmo, tenho que atingir algumas metas, eu tenho algumas atividades para que eu preciso colocar em dias, né? Então, a gente precisa se organizar para produzir da melhor forma. Então, o estresse, né, decorrente dessa questão de tomar, eu tenho que me apropriar do que é meu e dar conta do que uma empresa pede de você, por exemplo, ou mesmo se você é um profissional liberal, você tem coisas para colocar em dias, né? A sua rotina diária, né? Quem trabalha no restaurante, por exemplo, né, precisa organizar a alimentação, precisa estar com os empregados para saber se está tudo bem, né? Dar a ordem dos serviços, dos pratos do dia. Então, a gente precisa se organizar, saber qual é a minha meta daquele dia e seguir, então, aí em frente, né? Mas, então a gente precisa dessa um certo nível de estresse para se organizar, né? Para fazer melhor,
a gente teme o erro também, porque a gente pode ser punido com esse erro. Em alguns erros a gente não tem como voltar atrás, né? Mas há um nível de estresse que pode ultrapassar o limite do que é aceitável. Então essa ansiedade ela pode se tornar chegar a se tornar um transtorno, né? Um transtorno da ansiedade, onde geralmente é percebido por vários sintomas que podem ser corporais, físicos, não é? Então a pessoa no transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ela tem aquela percepção de durante o dia alguma coisa não está bem, que ele não vai bem, que ela não vai bem, que pode acontecer coisas com ela, né? Então, junto com esses sintomas corporais, existem os sintomas emocionais. O medo das coisas darem errado, né? A sensação de que alguma coisa vai acontecer. Isso pode se tornar muito presente, né? E se estende por mais de 6 meses, pode ser considerado, então, um transtorno mais sério, né? Então, mas a gente sabe que o trabalho também ela pode ser uma fonte estressora, né? O trabalho, né, e as tarefas do dia a dia, eles podem se tornar difíceis de executar. E aí a pessoa começa a desmotivar, entrar o humor deprimido, né? E quando pensa no trabalho, isso aí se agrava ainda mais, porque houve experiências ali, ou há experiências onde ela não foi valorizada, onde ela não foi respeitada, né? Onde que tinha uma expectativa de chegar em algum cargo, por exemplo, né? Atingir uma certa hierarquia, e de repente isso não aconteceu, e esse cargo que ela tanto almejava, por exemplo, foi dado a outra pessoa que talvez não tenha nem tanta competência nem experiência como ela. Então, o estresse no trabalho, que os psicólogos começaram a chamar de burnout, né? O burnout significa, traduzindo do inglês, é algo que queima, né? O burn vem de queimar, né? Do verbo queimar, e out é o exterior. É como se esse exterior estivesse sendo deslacerado, né? Delacerado, quer dizer, estivesse sendo fragmentado, né? E é bem interessante porque esse termo aí, burnout, ele começou a ser usado por um psicólogo lá em 1974, nos Estados Unidos. Era um médico, aliás, um médico americano. E ele traz esse termo para a gente. Então, o burnout é uma síndrome do esgotamento profissional. Então, sempre que a gente pensar em estresse no trabalho, a gente pensar em burnout, a gente sempre deve considerar o esgotamento profissional ou o estresse crônico, né? Já existe o estresse do nosso dia a dia, então profissões estressam mais que outras, né? A gente tem a nossa realidade, cada um vem de uma situação, de um contexto pessoal e está imerso no contexto social também, que vai adquirir suas experiências, né? Vai formar ali sua visão de mundo. E quando a gente chega no trabalho, a gente traz tudo isso para o trabalho, né? Quem nós somos, a gente não consegue separar. Eu estou no trabalho e as coisas de casa ficam em casa. Ou então, quando eu volto do trabalho para casa, deixo as coisas do trabalho no trabalho. A gente não é assim, caixinhas, né, compartimentadas. A gente é uma pessoa só, que permeia, ali temos vários papéis, no trabalho, em casa e na família, né? Então, o esgotamento o estresse no trabalho, ele advém exatamente, é resultante de situações de trabalho desgastantes, né, que demandam muita competitividade ou muita responsabilidade. Então, essa palavra burnout está ligado à exaustão extrema, né, um estresse crônico, esgotamento físico e também esgotamento mental. Então, é algo que é grave, de fato é sério, que precisa de acompanhamento, né, que muitas pessoas não dão atenção. Mas não só no Brasil, mas e no mundo, mais e mais pessoas estão sendo afastadas do trabalho por conta dessa situação, desse transtorno, do estresse, do burnout, né? Então, só para a gente lembrar que a primeira causa, né, dessa doença, do transtorno do estresse no trabalho, é justamente o excesso do trabalho, né? É a produção excessiva do trabalho que o indivíduo muitas vezes não dá conta. É o excesso de responsabilidade, prazos curtos, né, que não dá para cumprir. Então, algumas empresas que colocam metas assim exageradas e quase impossíveis de serem cumpridas, né, para os seus empregados e cobram deles, né, e no mundo empresarial isso é muito comum, né, precisam bater metas, precisam cumprir certos objetivos ali e por não conseguirem, perceberem que não estão conseguindo alcançar aquelas metas ali, ou a pessoa
ela começa a entrar no desespero, no medo de ser punido, no medo de ser demitido, o que vai acontecer comigo, né? Talvez essa pessoa ela sonhe, almeja ali chegar em uma hierarquia maior, alcançar um status dentro da empresa melhor, mas aí por conta dessas metas ele vê que não consegue, né? Isso causa um sofrimento para ele. Então vamos pensar, como principal causa desse estresse no trabalho é o excesso do trabalho, né? É, e aí a gente tem profissões que têm facilidade em trabalhar em mais de um lugar, em vários turnos, né? E geralmente quando se aceita trabalhar em vários turnos em mais de um lugar é porque a gente precisa melhorar nosso orçamento, por exemplo, né? Mas que com isso, com o passar do tempo, o desgaste ele vai acontecendo e muitas vezes a gente não percebe. Quem está ao nosso redor, ela percebe os sinais que você às vezes nem está atento, né? Mas esses sinais irão acontecer, tanto físicos como emocionais. Então, o excesso de responsabilidade, os prazos curtos, né, que não dão tempo da gente cumprir, metas inalcançáveis, como a gente falou, a busca constante por resultados, a falta de reconhecimento, né? Eu acho que todo profissional ele quer um reconhecimento do seu trabalho. Né? Toda pessoa que estuda ali anos, por exemplo, na faculdade, ou mesmo que não tenha uma faculdade, né, que faça um nível técnico, um nível médio, e ele vai atrás de um emprego, ele quer crescer ali naquele local. E ele quer ser reconhecido, né? Mas quantas vezes naquela empresa ali ele não é valorizado, né? Quantas vezes naquela empresa, naquele local ali de trabalho institucional, ele não é acolhido, né? Como a gente tem experiências assim de pessoas que chegam, são novas em um local, né? E as pessoas não dão atenção a ela, não a acolhem, não trazem ela para próximo das pessoas mais antigas. Então falta valorização. Às vezes no aniversário de um funcionário ele também não é reconhecido. Não é uma coisa tão simples, um parabéns, um mural com o nome daqueles funcionários que fazem aniversário naquele mês. Isso valoriza a pessoa, né? A gente sabe que precisa desse recurso aí emocional e humano nas empresas, exatamente para diminuir o sofrimento, né? Mas aí se a gente pensar, ó, eu lembro de pensando nessas causas aqui, excesso de trabalho, excesso de responsabilidade, metas que muitas vezes não são inalcançáveis, a desvalorização, a falta de reconhecimento. E aí, pensando nisso, eu lembro de um professor meu, não só um, mais de um professor, na época da faculdade, onde ele, na hora da aula, ele dizia, ó, não sei o que está acontecendo comigo, mas estou tendo perda de cabelo, insônia, não consigo dormir, né? Eu passo o dia com a sensação de estranhamento comigo mesmo, né? E ele mesmo trouxe para a gente esse termo. Ele passou um bom tempo sem saber o que estava acontecendo, mas em outro momento ele chegou para a gente e disse, ah, eu já sei. Todos aqueles sintomas que eu sentia era conhecido como burnout, que é o estresse decorrente do trabalho. Então, tinha professores lá, por exemplo, que na hora da aula o nível de estresse era tão grande que ela passava mal, ela desmaiava na aula. Então, é uma coisa que parece surreal, né, de outro mundo, né? Como é que um professor ela chega a esse ponto? Mas é exatamente isso, a gente vai se envolvendo nas relações de trabalho. A gente precisa dar conta, né, daquilo que a gente escolheu para trabalhar, né? Então precisa mostrar resultados. E aí o chefe cobra dessa pessoa os resultados, essas metas que às vezes são inalcançáveis. Ou então ele já vem no processo de desgaste há muito tempo. Com certeza, um professor, para desmaiar na sala de aula, né? Como foi o meu caso, de eu ver isso, a professora desmaiando lá, passando mal, é porque o nível de desgaste, né, já era muito alto. E muitas vezes a gente não dá a atenção necessária. Começa com a insônia, às vezes uma perda de cabelo, né, irritabilidade. Mas aí estão aí os prazos, né? Imagina o professor para colocar em dia e muitas vezes tinham várias disciplinas para dar conta também e não estava conseguindo, de fato, né? Esse desgaste estava dando sinais. Então, eu comecei a falar aqui profissionais da área de educação. Então, imagina agora, por exemplo, o nível de ansiedade, de estresse que nós profissionais como um todo estamos vivenciando durante a pandemia. Imagina aí profissional da educação, né? Minha esposa é professora. Então, eu vejo como ela várias vezes na semana tem que dar conta de um conteúdo, né, de fazer essa interação com as famílias, com os alunos, né? A Secretaria de Educação tem cobrado isso deles, né, uma forma de não perder os alunos, né, que já está tão difícil essa situação escolar. Então, foi pedido isso, né? Vamos fazer interação com os alunos. Então, várias vezes na semana existem reuniões da secretaria com ela,
ela tem que estar presente nas reuniões, capacitação. Então, fora o que ela tem que dar conta na escola, tem a tarefa de casa, né? Tem o trabalho em casa também. Então, essa jornada dupla das mulheres, principalmente, porque os homens ajudam, mas muitas vezes sobra mais para as mulheres, né? Por conta da nossa cultura aí. Então, imagina profissionais da área de educação, como estão se desdobrando, quando estão sofrendo um nível de estresse muito maior nesse momento, tendo que aprender a produzir aulas online, tendo que gravar aulas online, né? Quem imaginava que a gente chegar nesse ponto, né? Quem imaginava que a gente teria que aprender a lidar com essa tecnologia, né? Ninguém imaginava. Então, de repente, a gente precisa correr atrás agora disso, né? Então, os professores estão aí, tendo que lidar com aplicativos diversos para gravar, editar. Então, imagina, realmente não tem sido fácil para os professores, nem para outros profissionais, né? Então, profissionais da educação, profissionais de saúde, né? Como tem facilidade em pegar vários plantões, então ajuda também, né, para a sua renda, mas imagina o nível de estresse que eles estão também vivenciando, de desgaste, durante a pandemia principalmente. Sempre foi desgastante profissionais da área de saúde, como médico, enfermeiros e outros. Mas imagina agora, o que é que eles precisam dar conta? Como é que está eles, o medo de contrair uma doença, de cuidar de quem está na sua casa, né? De evitar passar essa doença para pessoas na sua casa, né? Então ele precisa cuidar de si. Hoje mesmo eu conversava com o médico, ele dizia isso, ó, meu pai, o médico dizia, né, meu pai estava me cobrando para ir na casa dele, mas eu disse para meu pai, como é que eu vou para a sua casa diante desse contexto, né, diante de uma doença que, mesmo sem muitos sintomas, a pessoa pode estar sendo contaminada e eu vou passar para meu pai uma doença, que culpa eu vou sentir depois se ele chegar a pegar essa doença e falecer, né? Então imagina como é que está a cabeça também de profissionais de saúde. E a gente pensa, né? Assistência social, agentes penitenciários, bombeiros, policiais, que a sua rotina, a rotina dos policiais já é de se colocar em risco, né? É de estar atento o tempo todo, é de estar alerta, então de que alguma coisa pode acontecer, né? Alguma coisa vai acontecer e eu preciso estar pronto para agir. Então, quando eu olho para esses profissionais, aí profissional militar também, o policial militar civil, né, aliás, o policial no geral, eu vejo quão eles sofrem, né, com esse estresse. E assim, eu não vou me ater ao policial aqui, que a gente vai fazer uma outra live depois com uma profissional da área também. Ela é psicóloga e policial e ela vai trazer para a gente alguns dados bem interessantes. Isso aí eu vou deixar para depois. Mas todos nós sabemos a falta de assistência à saúde mental ao policial militar. E a resistência dos policiais também em procurar ajuda para a sua saúde emocional, né? Isso também é muito visível. Eu sou rodeado de muitos policiais, né? Eu sou filho de policial militar, eu sou irmão de policial militar. Então eu sei um bocado muita coisa das relações policiais, né? Eu já tive a oportunidade também de dar palestras sobre o estresse para policiais militares. E a gente via na prática como muitos deles estavam desgastados, como muitos deles diziam para a gente, ó, fazia um testezinho, né, para a gente identificar o nosso nível de estresse nessas palestras. E eles diziam para mim, ó, eu tô aí já indo para uma ambulância na UTI. A gente ria de uma situação que é muito grave, né? Mas, de fato, precisamos dar atenção aos policiais, né? E ele está dentro das profissões que mais sofrem com o estresse do trabalho. Então, aqui, ó, profissionais da educação, da saúde, assistência social, né? Policiais, bombeiros, mulheres que enfrentam a jornada dupla também, né? Correm risco maior de desenvolver esse transtorno. Então, é preciso a gente dar uma atenção para nós, para o nosso corpo. Que sinais o seu corpo está demandando, né? Que sinais você percebe? E como eu falei aqui no início, muitas vezes nós não percebemos esses sinais, porque a gente está na correria, é uma correria tão grande a nossa rotina, que a gente às vezes não percebe nossas emoções, a gente não percebe os nossos sentimentos, né? E aí a gente fala hoje de uma inteligência emocional, que é exatamente a capacidade que a gente tem de perceber nossas emoções, a capacidade que a gente tem de pensar sobre essas emoções e de gerir essas emoções da melhor forma. Para quando a gente estiver estressado, cansado, sobrecarregado, irritado, a gente não descontar no outro, mas a gente parar, perceber isso e tomar uma atitude diferente. Então, muitas vezes, por conta dessa rotina,
por conta desse desgaste, a gente não está atento a esses sinais do nosso corpo, mas a gente precisa dar atenção mais a eles, né? E aí, quais seriam os principais sinais e sintomas, já que estamos falando sobre isso, que indica a presença da síndrome de burnout? Como a gente falou, né, para você que chegou agora, vi que algumas pessoas chegaram agora, obrigado pela atenção de vocês, né, que chegaram agora aqui para mim. Eu estou vendo aqui Gabi, Kenny, Edson, então muito obrigado pela atenção aí. E a gente estava falando sobre a síndrome a síndrome de burnout, ou do estresse decorrente do trabalho, né? E pensando sobre alguns sinais dessa síndrome, são muito parecidos com do estresse ou da ansiedade, eles se misturam. Claro que o estresse é um exagero do sujeito que já vive em ansiedade, né? Esse sujeito é que já tem um desgaste além do normal, né? O estresse vem decorrente exatamente disso. E o burnout, o do estresse do trabalho, é um estresse crônico, ou seja, ele é um nível de sofrimento maior que o do estresse, do que a gente já conhece. Então, cansaço excessivo, o cansaço físico e mental, né, é nem conseguir dormir e relaxar, né, é ter um sono partido demais, a dor de cabeça frequente. Então, são sinais físicos, né? Alteração de apetite, a insônia, como a gente falou aqui, a dificuldade de concentração, né? É um sentimento de fracasso, de insegurança, é um medo, né? Isso é um medo. E aí, quando a gente pensa no trabalho, a gente está falando aqui do estresse do trabalho, né? Tudo isso aqui está muito relacionado com o trabalho. Pode ser que você não trabalhe na segurança como policiais, mas esses sentimentos eles já estão acontecendo de acordo com o desgaste que acontece no seu trabalho, né? É a falta de confiança, é o desrespeito, como a gente falou aqui no início, né? É a desvalorização, é o bullying que acontece muitas vezes dentro do trabalho, né? Então esses sinais aqui estão presentes. Como a gente falou, né? Dificuldade de concentração e de atenção é muito comum também começar, né? É negatividade constante, né? Enfim, são vários sintomas que se assemelham ao estresse, só que de uma forma mais crônica, mais forte e mais presente, que dependendo do prolongamento desses sintomas, dependendo da intensidade desses sintomas, a gente precisa sim buscar ajuda, né? E aí, Edson colocou aqui, ó, a correria do mundo de hoje, que gera também poucas horas de sono, é verdade, né? Então, veja, você pega alguns profissionais que já têm uma rotina de trabalho exaustiva, cansativa, né, como a gente já listou aqui, e você chega em casa, tem que dar conta de outras coisas da família e colocar em ordem tudo o que você precisa para o dia seguinte, né, ou para aquele mesmo dia que você chega em casa. Principalmente as mulheres, né, que têm uma jornada dupla de trabalho, realmente não é fácil, né, lidar com isso. A gente vive com esse sentimento de que 24 horas é pouco, né? Porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo de informação. A informação no trabalho, as coisas que a gente tem que dar conta no trabalho. E chega em casa, a gente está conectado com tudo também, né? A gente não deixa o trabalho em casa, mas a gente é uma pessoa só. Então a gente traz algumas resquícios do trabalho ali, do que deu certo, do que não deu certo, né? Do que foi legal, do que não foi, né? E conectados, né? Muitas vezes em casa a gente está assistindo a televisão, a gente precisa ver as notícias, a gente tem que dar conta da família. Somos realmente equilibristas, a realidade é essa. Mas esse equilibrista, ele pode chegar um momento que ele precisa parar e pensar, né? Esse desgaste aqui, se eu continuar desse jeito, não vai dar. Se continuar desse jeito, eu vou chegar a um quadro de estafa e eu não sei onde isso pode parar, né? Então, muitas pessoas hoje elas são socorridas, né, e vão bater no pronto-socorro com taquicardia, né, o coração ali acelerado, pensamento a mil, e elas acham que estão sofrendo do coração. Fazem vários exames ali, o eletroencefalograma, né, entre outros, e não é detectado nenhum problema físico, mas emocional. É o desgaste, o esgotamento físico e mental, né? Ó, a Dani colocou aqui, ó, os distúrbios do sono servem muitas vezes como termômetro para alertar acerca da atenção e cuidado para a saúde mental e física, com certeza, né? Quantas vezes a gente está sofrendo com ansiedade, né? Isso atrapalha nos nossos relacionamentos, né? No dia a dia. Quando a gente chega a um nível de ansiedade que a gente se torna tão irritadiço, né? Que a gente não consegue ouvir nem alguém falar mais alto, né? E imagina a gente dormir, a gente não consegue descansar, né? Imagina alguém que não descansa, né? Que aí entra a insônia,
E como é para ela trabalhar no dia seguinte? É horrível. Eu lembro de experiência que a gente fazia com os ratinhos na faculdade, né? Privava os ratos do sono e depois, por alguns dias, depois colocava esses ratos juntos. E eles começavam a brigar lá, a dar choque um no outro. Imagina a gente, pessoas, né, que não conseguem conciliar, não conseguem relaxar, porque o sono é reparador. A gente precisa do sono para reparar, é como se fosse uma limpeza que estivesse fazendo ali na nossa mente, né? E no dia seguinte a gente está pronto para uma outra batalha. Mas quando é só batalha, manhã, tarde e à noite, né? Aí o negócio é bem complicado. Então, ó, alguns sinais aqui que a gente falou, né? De que você pode estar sofrendo com burnout, com estresse do trabalho, são esses aí, físicos bem claros, né? E emocionais. Alterações repentinas de humor, né? Isolamento, e aí assim, é muito fácil a pessoa sair de um burnout, de um estresse crônico desse para uma depressão. Né? Porque o transtorno do humor ele vai estar permeando aí, e é uma das coisas que primeiro, alteram é o humor da gente. A gente não consegue mais ser uma pessoa alegre, disponível para as relações, uma pessoa que descansa, que está à vontade. Pelo contrário, né? Então, é preciso dar atenção a isso, porque de um transtorno a gente pode estar indo para outros transtornos, né? A pressão alta, dores musculares, enfim, né? Então, quem é que é capacitado hoje para fazer um diagnóstico desse, da síndrome de burnout ou do estresse dentro do trabalho? São psicólogos, psiquiatras e são capacitados para identificar o problema e orientar a melhor forma de tratamento. Claro que o psiquiatra pode ter uma visão mais biológica, né, da medicalização. Ele pode prescrever alguma medicação? Pode sim, e que pode ser necessário. Mas nenhuma medicação ela vai fazer um efeito né, ideal se você também não alterar a sua rotina. Então, se a gente pensa assim, em formas de prevenir um estresse desse no trabalho, a gente precisa pensar em mudar a nossa rotina, de alguma forma. Né? E eu sei que não é fácil para ninguém mudar a rotina, né? Mas apenas tomar remédio, apenas usar uma medicação, apenas assim, entre aspas, né? Porque a medicação ela é necessária, é importante, mas só a medicação ela não vai surtir o efeito desejado. Precisamos pensar em alterar da nossa rotina, né? Definir, por exemplo, atividades. Que atividades eu posso fazer, né, para minimizar esse cansaço? Eu lembro que eu até falei isso aqui, né, em alguns vídeos. Quando estava na faculdade, aí que já não era burnout, né, não é considerado porque não é um estresse decorrente do trabalho ali. Mas eu estava sobre um nível de estresse fortíssimo, né, e o que me ajudou ali naquele momento foi uma greve da Universidade Federal, né? E quem já estudou na Federal sabe que as greves ali eram de verdade, né? Greve para valer, era 3 meses de greve por aí. Então foi ótimo esse tempo para mim, para eu descansar de fato, para eu relaxar, né? Eu estava tendo ataques de pânico, eu não compartilhava com ninguém, eu achava que as pessoas não iam me compreender, eu achava que eu estava até enlouquecendo, se eu estou ficando doido, né? Inclusive eu pagava algumas disciplinas de psiquiatria nessa época. A gente tinha turnos manhã e tarde, na loucura, né? E aí eu ficava, meu Deus, será que eu vou pirar, né? Mas aí não, era um estresse que eu estava sofrendo ali muito forte, de fato. E o que aconteceu é que com a greve eu mudei minha rotina. E foi uma grande solução para mim. Eu não sei o que você pode fazer. Mas de fato, você pode sair dessa rotina, né? Passear, ir a algum local diferente. Hoje na pandemia está meio complicado, né? Mas você pode programar coisas pequenas antes de ir para um restaurante, né? Hoje a gente não pode ir para cinema. Mas você pode mudar a rotina, aprender coisas novas, por exemplo. Você pode aprender a tocar um instrumento musical. Você pode aprender alguma coisa nessa área artística, né? Você pode gastar mais tempo em atividades com amigos, com famílias, né? Claro que hoje a gente está nesse momento aí peculiar, mas a ideia é alterar a rotina. Como é que eu posso mudar a nossa rotina, a rotina? Pensar em você hoje, né? Para alguns é muito difícil mudar a questão da rotina profissional, né? Principalmente para policial militar ali que às vezes ele pega, chama de viração, né? O policial sabe o que é isso. Seria a hora dele, o momento de folga, mas aí ele pega a folga de alguém e aí vai trabalhar no seu momento de folga, era para folgar, mas vai trabalhar, e aí vai emendando um dia no outro e de repente ele trabalha todos os dias. Imagina o nível de sofrimento, né?
Nem tem isso também, né, Dani? Dani colocou aqui, ó. Dani Souza. Nós, profissionais de saúde mental, sofremos muito preconceito por acharem que somos imunes às dores ou mesmo ao adoecimento psíquico. Também a gente sofre sim, né? Porque muita gente diz que o psicólogo tem que ser tranquilo, tem que ser uma pessoa que não que passa por problema cantando, né, de olhos fechados, como se não sofresse nada, né? E, na verdade, não é bem assim, né? Exatamente, Dani. Eu falei aqui no início sobre professores, né, que passam por isso. Hoje, principalmente, né, o professor hoje se vira nos 30. Tem que aprender a usar a mídia, né, teve que aprender a usar mais ainda as tecnologias, gravar a aula. Imagino como é que estão os professores, né? Minha esposa é professora, então eu vejo como é o empenho dela para fazer as aulas, né, para não deixar. E a cobrança é bem, tá ferrinha, né, atrás de professores aí, né? Então, assim, a ideia é fugir, é alterar a rotina, né? Pensar em alguma atividade de lazer, praticar atividades físicas é fundamental, né? Essa semana, eu acho que daqui para a semana que vem, eu vou participar de uma live com professores aqui no município de Arco Verde. A gente falando sobre isso, a ansiedade, hoje, nesse momento de pandemia, né? E a importância da atividade física. É um núcleo de educação física aqui da cidade. E a gente vai falar sobre isso, a importância da educação física, a importância do esporte, né? Pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, mas a importância do esporte, da prática de exercício físico para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, essa combinação de psicoterapia para quem precisa e quem está principalmente no quadro desse de burnout, de estresse crônico, juntar a psicoterapia a exercícios físicos, né? E se for necessário uma medicação, é uma combinação perfeita, né? Não apenas ser medicado, mas buscar uma psicoterapia para compreender por que que eu chego a esse ponto no estresse crônico, né? E como eu posso diminuir esse estresse crônico ali do trabalho, junto com o exercício físico, né? Isso tudo vai trazer mudanças no nosso corpo, nossa forma de pensar, na questão hormonal, né? Para que a gente possa ter uma melhora assim. Ó, já chegando o convite aí, né, Dani? Tá certo, Dani. Vamos pensar aí nesse momento com professores. Ok, vamos embora. Vamos lá. Outra coisa que é interessante é evitar o contato com pessoas negativas. É interessante, né? Como muitas vezes algumas pessoas elas têm um dom, uma habilidade, né, de só focar nas coisas negativas, de que dão errado. Né? E essas pessoas elas costumam falar muito e demais sobre o que dá errado, o que não está bom, o que deveria ser, né? Então, essas pessoas, elas, de repente, você poderia ver como se relacionar com elas, ou não se relacionar com elas. Né? Alguns usam o termo assim de vampiros emocionais. Né? O vampiro, aquela figura ali, né, que pega o sangue, né, que chupa o sangue de alguém, chupa, né, e transforma no outro vampiro. Esses vampiros emocionais, essas pessoas negativas, né, ou tóxicas, geralmente elas apontam apenas para o que está errado, o que está mal, né? E você chegar num ambiente de trabalho e que já não é o ideal, que você já não se sente bem, talvez, né? Já não se sente confortável. E ser rodeado de pessoas ali que apenas criticam, apenas falam mal, você vai passar muito sofrimento. Vai ser um dia de trabalho muito difícil para você, né? Porque a gente tem que dar conta de coisas no trabalho, né? A gente não pode parar. Então imagina, você já não está bem naquele ambiente, já se sente desvalorizado, já se sente humilhado, acha que nunca vai mudar as coisas para você, né? Sente medo de ser cobrado, né? E outra coisa, falando nisso, geralmente quem sofre de burnout, do estresse crônico, são pessoas que se dedicam muito, né? Aquela pessoa que não se dedica, aquela pessoa que leva o trabalho de qualquer jeito, que não faz o que é seu e deixa para o outro, ele não vai sofrer não de burnout não, né? É interessante isso. Quem vai sofrer, geralmente quem sofre esse esgotamento é de pessoas que são muito organizadas, que são muito dedicadas, que são muitas vezes perfeccionistas, que têm medo de ser criticados se alguma coisa der errado, né? Então essas pessoas elas tendem a sofrer mais no ambiente de trabalho. Então, assim, fique próximo de pessoas que possam lhe mostrar um novo horizonte, que possam lhe levantar, acreditar em você e que pode mudar. Tudo pode mudar, né? Converse de alguém de confiança,
que está ao seu lado sobre como você está se sentindo. Muitas vezes as pessoas têm um preconceito muito, né, sobre profissional de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, até psicanalistas, né? Eles temem esse profissional porque dizem, psicólogo é para doido. Isso é muito comum, a gente se escuta sempre isso aqui. Então, assim, se você ainda não está nesse nível não tem ainda, como é que eu posso dizer, se você não sente a vontade confortável de procurar um profissional, embora você precise, se estiver em um esgotamento crônico como esse, procure alguém de sua confiança, um amigo, um parente, que você possa falar sobre isso, né? Falar sobre nossos problemas nos dá um alívio. Traz alívio pra gente quando a gente fala, quando a gente chora, né? E como a gente estava falando aqui, né? Que um amigo, um colega até comentou aí, muitas vezes a gente não tem tempo para dar conta, né? A gente vive uma loucura, a gente não tem tempo para falar nem de sentir, quanto mais para falar dos nossos sentimentos. E de fato, nessa cultura que diz que o homem não chora, é difícil a gente reconhecer as emoções e sentimentos, né? Mas é necessário a gente levar mais a sério, né? Então, além de atividades físicas, né? Como caminhada, corrida, bicicleta, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, de cigarro, né? Muitas vezes as drogas, o álcool, né? E outras drogas, elas entram ali como uma forma de tapar esse sofrimento, né? Maquiar ali esse sofrimento daquela pessoa do estresse ou de outro transtorno mental. Muitas vezes as pessoas preferem ser reconhecidas como que são dependentes a drogas do que têm um transtorno mental. Então, porque a sociedade ela é muito estigmatiza muito a pessoa que tem um transtorno mental, né? Então ela prefere ser reconhecida como alguém que se droga, como um bêbado, né? E a busca pelas drogas muitas vezes, né? Não necessariamente, ela vem como uma forma de ofuscar sofrimentos e dificuldades, né, que a pessoa está passando. Então, mais uma vez, não se automedique, não use qualquer medicação, não use uma medicação que alguém lhe indicou, isso é muito comum. Eu vejo alguns grupos de WhatsApp, as pessoas, né, que estão lidando com ansiedade, com burnout, elas sempre trocando informações. Estou tomando esse remédio aqui. Será que esse remédio aqui foi bom para você? O que é que você sentiu? Aí outra pessoa responde, foi bom, foi legal. Outra pessoa diz, não deu muito bem para mim. Eu não me senti muito bem. Teve esses sintomas, essas reações. Eu tive essas reações, né, eles dizem. Então, não é automedicação. A medicação ela vai interagir com você, que é diferente do seu colega. Então, precisa procurar um médico para fechar um diagnóstico desse e para saber se precisa de medicação ou não. Então, é isso. Eu queria, nessa noite, falar um pouco sobre essas dores, né, do burnout. Não é necessariamente uma aula que eu estou trazendo aqui para você, mas a gente falar que o estresse no trabalho é algo que é muito grave, que acomete muitas pessoas aqui no Brasil, né? O Brasil ele tem uma taxa de estresse no trabalho maior, tipo 3 ou 4 vezes maior do que em alguns países, outros países, né, no mundo. Nós somos um dos países, o país que mais tem pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade no mundo, né, que usa medicação para isso também. Então, a ansiedade, ela nos rodeia, né, os transtornos também. Então, eu queria chamar a sua atenção sobre esse estresse, né, e que hoje, mais do que nunca, na pandemia, a gente tem visto profissionais se desgastarem emocionalmente e não sabem onde procurar ajuda. Então, eu espero que possa ter lhe ajudado de alguma forma, né, a pensar sobre isso, sobre essa realidade. Né? A gente falou de várias categorias profissionais aqui, existem outras, a gente fica pensando, o motorista também, né? Imagina o desgaste de motoristas de caminhão, que muitas vezes usam drogas, né, para manterem-se acordados, para conseguir trabalhar. Motoristas de ônibus, de transporte público, imagina, passar o dia ali na estrada, dirigindo no calor, muitas vezes, sofrendo, tendo conflito às vezes com passageiros, engarrafamentos na estrada. Então são vários profissionais que estão sofrendo hoje. E a gente tende a se acostumar com isso e achar que não vai dar em nada. Mas a gente sabe que não é assim. Uma hora ou outra vão chegar os sinais. Os sinais vão se agravar se a gente não buscar ajuda. Então procure ajuda, ok? Procure ajuda de profissionais capacitados que podem lhe ajudar a se tornar uma pessoa melhor, né? Mais tranquila e com as emoções em dia, né? Com as emoções saudáveis aí para você se relacionar melhor, para você trabalhar melhor, para você viver melhor e cuidar de você e dos seus.
ok? Então, a gente vai ficar por aqui. Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram e depois eu vou subir lá para a minha página no Facebook e em breve eu vou estar colocando também no YouTube. Não tenho ainda no YouTube lá, ok? Então, quero agradecer a você que ficou aqui comigo até aqui, né? Sei que algumas pessoas entraram, outras saíram. E é isso. Obrigado pela atenção. Se você quiser marcar alguém ou compartilhar para alguém depois, fique à vontade. Isso me ajuda também a alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas, né? Então me acompanhe aí no Instagram e no Facebook e vamos comentar, vamos nos relacionar. Dani, fica aí. Depois a gente conversa sobre aquele convite e estou lhe esperando também para a gente fazer uma live aqui compartilhada, viu? Daqui para setembro a gente faz essa live. Valeu, Gabi. Um abraço para você. Tem vários amigos aqui da faculdade, vários amigos psicólogos também, né, que estiveram conosco essa noite. Então, obrigado, boa noite para você e durmam bem, ok? Tchau.